Tentar de novo. Estou tentando. Ficou, agora ficou. Já está em 3 segundos já. Pronto. Então, eu vou ler e você faz a prece. Tá bom. Livro Vida Feliz, psicografia de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, a lição número 5. Concede ao teu próximo os mesmos direitos e favores que esperas dele receber. O egoísmo é doença que envenena a alma. O amigo ao teu lado anela pelos espaços para viver, conforme ocorre contigo. Lembra-te de não lhe interditar a oportunidade. O que te está reservado, aprende a repartir. Muito obrigado, Senhor. Mais essa oportunidade, onde você reparte conosco o pão espiritual, o alimento espiritual. Obrigado por todos esses momentos, todos esses dias que aqui estamos reunidos. Bem, ingerindo um pouquinho mais desse pão tão importante para nós. Pedimos, Senhor, por todos nós do grupo, os presentes, os ausentes, os que virão, os que não, e por todos, Senhor. Que todos também consigam receber esse pão, não, às vezes não presente, mas pela gravação que deixamos. Que Ele possa abençoar cada um, onde estiverem, em suas casas, no seu trabalho, na rua, onde quer que esteja. Vamos pedir também, Senhor, por os nossos amigos que passam por certas dificuldades, doentes do corpo, que estão doentes da alma, que estão doentes psiquicamente, aqueles que estão cegos, em guerra, brigando um com o outro, às vezes nem sabem por quê, seguem alguém que também é cego, estão perdidos, digamos assim falar. Que possa ser a luz, Senhor, clarear o caminho de todos esses irmãos, para conseguir enxergar, conseguir vê-lo, Senhor, e descobrir, começar a enxergar também. Agradecemos por tudo, Senhor. Pedimos também ajuda aos nossos amigos espirituais aqui presentes, que possam eles, junto a nós, tornar melhor todo esse estudo. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Sr. Roberto. Boa noite, Sr. Fran. Roberto. Boa noite, Elisa. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Sr. Roberto. Boa noite, Elisa. Boa noite, Sr. Roberto. Boa noite, Afane. Boa noite, Consuelo. Fran, então, quando acabar o estudo, a Carol fala com vocês, assim? Você prefere assim, né? É melhor que aí a gente para a gravação, né? Parar de gravar, né? Tá, eu falei, tá bom. Tá bom assim, gente? Eu estou tomando a decisão, mas você tá. Para mim tá ótimo. Tá bom, claro, sem dúvida. Será um prazer poder conversar um pouco mais com a Carol depois de tanto tempo. Era muito bom. Diz para ela que Jesus está olhando, tá? Eu já mandei o recado. Vou avisar ela antes de começar. Ela está fazendo um monte de pedido para ele, então ela vai ter que ser muito calma. Ai. Bom, então vamos lá. Nosso estudo de hoje é o livro Libertação, né? Do André Luiz, Chico Xavier, André Luiz. Nós estamos no capítulo... É o
Eu até esqueci, é o capítulo. Ele, qual é? Eu vou esquecer, 10. é o 10. No livro velho, na página 127. E no novo, ele, 134. aquele travessão Saldanha, né? Isso. É o Isso aí. capítulo 10, em aprendizado. Aí eu que risquei aqui, Saldanha, e ficou um travessão. Não é travessão, não. Bom, Não, é só Saldanha. eles foram à igreja no capítulo 9, né? Toda a turma, né? E voltaram, né? Estão agora na casa da Margarida, onde nós vimos algumas técnicas né, de obsessão, né? De obsessiva. E o Gube deu um chá de vomitório, né? No Saldanha para saber, né? O que é que levava ele a estar fazendo aquilo. Era ódio da Margarida, ele não. E ele começa a explicar por que tanto ódio, tá? Mas o motivo é que ele era muito pobre, né? Tinha uma mãe, né? Que é a mãe não, a esposa, desculpa, a esposa, e com tuberculose, né? Nesse meio tempo a esposa teve um filhinho, ele desencarna, a esposa com o filho, mal dificuldade consegue, né, levar o filho adiante, mas o filho cheio de dificuldades, arrumou um emprego depois de HP. E dá disso tudo o Saldanha acompanhando, né? Esse sofrimento todo, que isso já doía muito nele, né? Bom, o filho, né, casa, tem também uma filhinha, e acontece algo no trabalho dele que tudo indicava que era ele o suspeito de uma certa morte que houve lá, né? Roubo, morte, sei lá o que é. E, né, o Saldanha, acompanhando, tentou ajudá-lo no plano espiritual, ensinando muita gente, e chegou até o juiz que ia julgar, e devido à situação do rapaz, né, infelizmente até hoje continua assim, né? O juiz não deu muita bola para o Saldanha pediu, principalmente que tinha gente muito forte envolvida, né? E condenou ele para a cadeia. Nesse meio tempo, né, vamos ver o resto. Eu ia falar, não, mas está aqui ainda, o que vai acontecer? Quer dizer, vamos lá, a mãe doente, o Jorge, que é o filho de Saldanha, preso, a mulher e a filha também não muito legal. Vamos lá ver o que é que acontece, né? Saldanha fez pequeno intervalo, acentuando a expressão de profundo rancor, e prosseguiu. Descrever-lhe o que foi minha dor é alguma coisa de impraticável a capacidade verbal. Jorge recebeu dolorosa pena quando seu corpo vacilava sobre maus tratos. E Irene, minha nora, conturbada pela necessidade e pelo infortúnio, esqueceu as obrigações de mãe, suicidando-se para imantar-se ao espírito de meu pobre filho, já de si mesmo tão infeliz. Então vamos lá. Nós tínhamos o Jorge, cheio de problemas, preso, devia ter outros inimigos espirituais também, e o Saldanha. Junto a Saldanha agora, a Nora, a esposa dele desencarnada, suicida. Imagina as vibrações que nossa irmã levava, né? Infelizmente. E olha que a barra que o Jorge está segurando, né? Tá? Vamos lá. Torturada pelos sucessos aflitivos, minha esposa desencarnou num catre de indigência, reunindo-se, por sua vez, ao angustiado casal. Minha Sou neta, mãe, hoje filha e Nora. E o Saldanha também. Agora, uma coisa interessante, que eu não sei se eles conseguiram se enxergar, tá? Porque essa questão de vibração, não fala nada aqui, mas vamos lá. minha neta, hoje menina moça, mas ameaçada por incerto porvir, atende a serviço doméstico, aqui mesmo, nesta casa, onde translocado irmão de Margarida procura arrastá-la sutilmente a grave desvio moral.
O juiz que aqui preside a Assembleia Familiar, recebendo-me em sonho as promessas de vingança, buscou colocá-la junto aos próprios parentes, empenhado em reparar de algum modo seu crime. No entanto, apesar disso, meu esforço não se fará menos enérgico. Então, olha só, o juiz está encarnado também ainda, é o pai da Margarida, né? E conseguiram, né, se comunicar em sonho, mas, né, e está tentando até fazer algo de bom para a menina, né? Mas vamos lá, vamos ver o que o bicho vai dar. Surpreendido, notei que o nosso orientador não ensaiava qualquer doutrinação. Pousando os olhos cheios de simpatia no interlocutor, murmurou apenas: realmente, a sementeira de dor é das que mais nos aflige. Encorajada pelo tom amigo daquela frase, Saldanha prosseguiu: muita gente convida-me à transformação espiritual, concitando meu perdão estéril. Não aceito, porém, qualquer alvitre desse jaz. Meu desventurado Jorge, sob a pressão mental de Irene, dilacerada, e de Iracema, oprimida, não resistiu e perturbou-se. Enlouquecendo no cárcere, foi transferido da cela úmida para o misérrimo hospício, onde mais se assemelha a um animal encurralado. A gente já sabe que o hospício geralmente é o lugar desses espíritos que realmente são muito, né, espiritualmente muito ligados, que não é obsessão, a esposa a esposa e a mãe, né? Mas o estado dela, com o estado dele, junta-se tudo, olha só, perturbou o rapaz. Muita coisa, né? Muita coisa, muita pressão, é muito pesado, né? E é isso que geralmente acontece em muitos casos, e qual o final? Já tinha o peso de ter sido condenado injustamente, de ter que ficar preso. Aí a esposa se suicida e vai se agarrar nele. Aí a mãe fica piradinha e vai se agarrar nele. A filha solta. Aí não sabe onde ela está, né? Na situação dele, onde que ela está, o que está acontecendo com ela, né? É complicado. Aí nós estamos vendo que a gente vê nos livros do Manuel Filomeno, ele quer colocar sempre um pouco de ciência no negócio, né? O André Luiz também, mas lá o Manuel Filomeno, né, fala muito sobre, né, vai trazendo a questão de psiquiatras, psicólogos, mas falando sempre que por aí começa tudo. Né? Poucos de espíritos de nós nascem realmente piradão. Os que ficam é pressão mesmo no plano espiritual. Lógico, ninguém é inocente. Né? A gente acha que é inocente. O Jorge, nós não sabemos como foram as vidas passadas dele. Nós estamos vendo aí leis de causa e efeito, mas que pesa, a gente fica sensível de qualquer um de nós, né? E quando vamos no hospício, né? Eu fui uma vez naquele lá em Santa Teresa, na rua Santa Teresa, não, desculpe, ali é Rio Comprido, né? Rua Santa Alexandrina, né? Um hospício ali. Fui na época com o Nazaré, lá, a turma que o Nazaré chamou, olha, o Vicente Moretti também é pesado, mas o hospício não fica muito atrás, não, né? Muita prece, e o ambiente, mesmo a gente não vai naquelas. Infelizmente, o que é que nós vamos falar naquelas lugares das celas dos mais perigosos? Nós não temos acesso. Mas aonde nós vamos, pesa, viu? Pesa. Não sei se vocês já foram, né? Eu só fui uma vez. Só. Lá na rua Santa Alexandrina. Não me lembro o nome. É Pedro I? Não lembro o nome, não. Vocês já foram? Alguém de vocês? Eu moro de frente para o Hospício da Marinha. Assim, de frente não, porque aqui é montanha, né? Sei. Então fica na coisa, mas assim,
Você escuta os gritos daqui. É uma coisa... É, é doloroso de ouvir. Estou vendo. Nós não vimos as técnicas da obsessão da Margarida, eles botando no lance, né? Ela ouvir, ela ver, não é isso? Imagina esse pessoal aí, né? Nossa, é muito triste. De vez em quando eles têm crises horríveis aqui. A gente escuta, e olha que é longe, mas a gente escuta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os mentores de todos esses envolvidos sabiam que isso ia acontecer, né? Tanto do pai, da mãe, do juiz, do Jorge, da esposa do Jorge, da filhinha do Jorge. Quer dizer, isso era uma coisa que espíritos mais evoluídos sabiam que essa família ia passar. Não, veja bem, Não? Tem um livre-arbítrio. Ela suicidou a mãe. Por que ela suicidou? Não, a mãe não, é a esposa. A esposa. Havia a probabilidade, dentro daquela linha do projeto reencarnatório, né? Aquelas três famosas linhas, a completista 10 e a de um lado e de outro. Ou seja, dentro daquilo havia essa possibilidade, que ela poderia, de repente, até fracassar em outras coisas, mas não nessa, que é um crime gravíssimo, digamos assim. Né? Um crime contra nós mesmos, não é contra ninguém, não. Né? Quer dizer, mas os mentores já sabiam que o negócio podia acontecer, isso com certeza. Quando a gente lê o livro Renúncia, você já leu o livro Renúncia, do Chico Xavier, do Emmanuel? Não, Tá. isso eu não tenho. É interessante, o livro todo é bom, mas o primeiro capítulo, para mim, é o melhor. Fora de série. Tá? O Antônio, tá? Fala para a menina que quer reencarnar, o Cine, né? Que é a Célia dos 50 anos depois, é o mesmo espírito. Ela fala que vai reencarnar para ajudar a alma gêmea dela, que é o Pólux, que é depois nesse livro se torna o Padre Carlos, né, o bonitão, né? E a família. Aí o Antônio olha para ela e fala: olha, você tem certeza que quer reencarnar? Dos fluidos terrestres, nem Jesus escapou, né? Vê que nós botamos ele na cruz, né? Como aqui é pesado. E ele, olha só, não vejo ele ainda conseguir a coroa da vida. Ou seja, nessa reencarnação ele também não ia conseguir grandes coisas, não. Porque a coroa da vida é o completista, não é o 10, né? É aquele que está já caminhando para a luz, né? Entendeu? Eles sabem. Entendi. Sabe? Mas nós temos condições de mudar, qualquer um de nós. Porque é muita tragédia numa família só, né? Muita dor. Eles devem, então, ter um resgate muito forte de outras vidas. E esse que está comandando tudo, ele não tem conhecimento do resgate dele, do porquê isso está acontecendo? Não tem. Não tem. Não, nós não temos, né? Nós ainda não Ele, temos ainda. quando desencarna, nem um pouquinho ele tem acesso para saber por que isso tudo aconteceu? Não. A maioria de nós não tem esse acesso. E poderia até, olha só, Conselho, como é um negócio, poderia gerar até mais ódio por outras coisas ou outras pessoas. Nós somos Entendi. muito grossos, muito ainda brigões, rebeldes, entendeu? Muito xícara, né? Homens Homem xícara, mulher xícara. xícara. Pois é. A gente quer quebrar o pau. Aí tem informações que nós não podemos, mesmo que assim, que hoje eu já esteja bem com o João, tá? Mas de repente, se eu ver algo que o João fez muito forte em uma reencarnação ou duas lá para trás, talvez eu ainda não esteja pronto. Tá, já passou. Vamos deixar isso para nós estamos tão bem hoje. Pode reativar o, o famoso Afrânio Xícara, né? Olha só. Entendi. É o gatilho, como falam. Né? É um problema, é o gatilho, justamente. Então, nós não temos consciência das nossas vidas passadas, porque nós não estamos preparados. No livro Nosso Lar, a dona Laura, a gente vê a dona Laura falando, ela está há 1000 anos-luz já na nossa frente. Pô, ela foi pedir
lá no departamento, lá, não me lembro qual foi o ministério, que deram para ela a vida, os 300 últimos anos dela de reencarnação no planeta, escrito. Não deixa nem ela ver o vídeo não. Porque você lê é uma coisa, você vai criando as imagens. Você lendo, desculpe, lendo, você vê, você já começa a sentir as imagens. Olha só que diferença. Mas o A dor pior, é maior, né? né? Mas o A pior não dor é foi maior. é entre a Terra e o Céu, a primeira regressão que fizeram com a Antonina, ela vê. Só que a Antonina já estava mais preparada, né? Aí tiveram que fazer uma segunda regressão. Botaram ela lá no como Loura e Barrure. Olha só, ela lá no papel que ela. Só que ela ajudou tanta gente, entendeu? Que nessa encarnação aqui no Brasil, que ela era paraguaia, né? Ela já estava legal. Ela aguentou essa. Mas não é todo mundo que aguenta, não, tá? Viver de novo aquilo. Com gente, pessoas te prejudicando. Ó, é difícil, hein? De novo, outra vez, o mesmo filme, né? É verdade. Verdade. Seu Roberto, Elisa. Tranquilo. A coisa que assusta é o de acordo cada um com as suas obras, né? É, Isso aí são consequências das obras anteriores, né? A essas cada um de paredes, acordo com as suas obras. seu Roberto, as paredes tortas, as portas tudo assim colocadas empenadas, né? Não fechava direito. Exatamente, exatamente. Rangendo. Aquele, essas palavras do Cristo, a cada um de acordo com as suas obras, é aterrorizante. Define tudo. Você entender, você começar a entender isso, porque nem todo mundo entende isso, né? O que a cada um de acordo com as suas obras, que obra? Fica naquele negócio, mas a gente sabe, a gente que conhece o que são as obras passadas e as obras atuais, é aterrorizante, tá, meu amigo? Eu sinto um pouco de terror, que eu não sei das minhas obras anteriores, e eu sinto um terror só em pensar nisso. Confesso, sinceramente, que eu sinto um terror. Por isso que a gente tem que se preocupar muito no momento, que é justamente para a gente não Exatamente. errar de novo, né? Para redimir, né? A remissão dos pecados, né? Resgate, tudo isso aí. É. É pura verdade. Bora, Vitor. Vamos. Acredita, possa meu cérebro dispor de recursos para meditar em compaixão que não recebi de pessoa alguma? Olha o motivo de tanto ódio do Saldanha, tá? Não recebeu compaixão de ninguém. Uma vida e após, né, o desencarne também. Então vamos lá. Enquanto esses quadros permanecerem sobre meus olhos, não abrirei minha alma às sugestões religiosas. Estou simplesmente diante da vida. A sepultura apenas derruba o muro da carne, porquanto nossas dores continuam tão vivas e tão contundentes quanto em outra época, quando suportávamos a caixa dos ossos. Aí é uma verdade que o Saldanha fala, é uma verdade que se todo mundo tivesse consciência disso, só em saber disso já era uma grande coisa, sabe? Tá? Que ele estava bem dizendo que a sepultura apenas derruba o muro da carne. Né? Que a carne é um muro, é uma proteção, uma defesa. Derrubou esse muro, né? Nossas dores continuam tão vivas e eu acho que até mais fortes, pelo que a gente já assistiu né, nas quintas-feiras lá no Maria Vaz, né? Ficou mais forte. Né? Essas emoções, né? Esses, emoções de ódio, rancor, etc., né? Mágoa, tornam mais fortes até. Então, morreu, continua tudo. Só que pode aumentar. E se realmente não houver
uma educação religiosa, não importa qual religião, é isso que está acontecendo com o nosso amigo aqui. E acontece muito também. E com a educação religiosa também acontece. Nós vimos Sim. isso também lá no Magalhães. Né? Nós vimos isso lá no Magalhães. Quantas pessoas nós atendemos que eram da casa. Fato. Bom, foi nesse estado que o sacerdote Gregório me encontrou e agradou-se de minhas disposições íntimas. Necessitava de alguém de alma suficientemente endurecida para presidir a retirada técnica desta moça que ele deseja arrebatar devagarinho a existência terrestre, e louvou-me um ânimo firme. Quase sempre dispomos de servidores em massa para os cometimentos retificadores, mas não faz. Só um instantinho, olha o que ele está falando aí. Dispomos de servidores em massa. Um nem dois, não. Para fazer o bem, é complicado. Meia dúzia. Né? Aí vamos botar um simples exemplo. Entrega de quentinha, né, seu Roberto? Eu queria ser. É. Né? Tinha dia que fazia 4. Né? E agora, pô, tava aí, dispomos de servidores em massa. Quando Teve era uma noite que fomos, você, Lourdinha e eu, e debaixo com chuva, né? chuva, com chuva, muita chuva naquele dia. Mas eu estou dando um exemplo assim, bem grosseiro do negócio, só para a gente. Exatamente. Imagine coisas morais, coisas mais, né, mais, digamos assim, mais fortes, né? Vamos falar. Uma vez eu era criança, eu ouvi um cara falar: se tu vê um padre ali na rua, um pastor falar, fica 3 ou 4 beatos ouvindo e as mulheres ainda com a Bíblia chorando ao redor. Agora bota 2 para brigar para tu ver. Se a rua toda não para, fecha trânsito, caramba. Se eu era criança, eu ouvi isso. Até hoje eu guardo isso aí. Por isso, Consuelo, que a gente não pode ver o nosso passado, por enquanto. Quando nós tivermos condições de ver, aí sim, com certeza vai não ser, tá? Nossa, vai demorar muito. Estou falando de mim. De nós, Caramba, de nós. caramba. Vamos lá, Lívia. Foi nesse. Não, já passei dessa parte. Mas não é fácil. Eu botei o negócio não está errado. A retirada técnica dessa moça, bom ânimo. Quase sempre dispomos de servidores em massa para os cometimentos retificadores. Mas não é fácil encontrar um companheiro decidido a perseverar na vingança até o fim, com o mesmo ódio do princípio. Observou que eu lhe atendi a exigência e confiou-me a tarefa. Interessante essa observação do Saldanha, né? E é uma coisa, porque a gente fala, não, o mal não existe, né? Ou seja, tem fim. Ele não foi criado por Deus, foi criado por nós. Ele acaba. E no meio do caminho, o que está falando ainda é uma grande verdade, né? O espírito pode até chegar a olhar, pô, você faz tanto mal e tal, vai, muda, né? Muda de, até passa para o bem, ou então desiste, vai fazer outra coisa, né? E às vezes até também entra, né, no trabalho até né, de castigo lá dele. É muito, muito interessante. Não é fácil um companheiro decidido ir até o final. Aí ele estava. Vamos lá? Passeando colérico o olhar pelos ângulos da câmara de repouso, acentuou: todos aqui pagarão.
todos. Admirado, fitei Gúbio, que se mantinha imperturbável, silencioso. Espera aí, Eli, espera aí. Você vai ler esse próximo parágrafo? Eu já sei o que está escrito. Eu já sei o que está escrito. Né? Olha só nós aí. Aí vamos nós agora, nós na fita aí. Vamos lá. Fora eu, e talvez me desdobrasse em comentários extensos e tirânicos, com referência à lei do amor que nos governa os destinos. Reclamaria com ênfase a atenção do perseguidor para os ensinamentos de Jesus e, se possível, dobrar-lhe a língua indisciplinada e insolente. Fora Gostaram? eu. Fora Né? eu, falei fora. Então, olha, ele ainda fala que extensos, em comentários extensos e tirânicos. Quer ser tirano nessa hora aí, tá? Querer, tá? Isso é que o Espiritismo, né, quando fala sobre essa questão do proselitismo, né, o Kardec, né, colocou lá no livro do Espírito bem claro que não, cada um vem no seu momento, na sua hora. Então, a partir do momento que a gente quer dobrar, tá? Quer virar a cabeça do outro, quer impor sua opinião, isso é tirania também. A gente pensa que tirania é só aquele que a gente vê nas novelas aí, né? Os coroné, né? Os caras. Não, isso é tirania também, tá? Todo mundo tem o direito de pensar como acha que deve. Está errado? Não é problema nosso. E a gente pode chegar e dar uns toques, né? Principalmente através de exemplos, isso aí, sim. Agora, fica não você. Então, o que ele fala aqui no final? Dobrar-lhe-ia a língua. Como é que vai dobrar a língua do cara? Só dando um supapo no cara, não é isso? Não tem outra forma, né? E insolente. Então, essa Por fala, isso, ele fala, fosse eu, por isso que não era ele. ainda bem, né? Mas não Que tinha. não tem capacidade para isso. É isso aí, essas coisinhas que, né, tem muito a ver com nós, né? Ele falou a verdade. Qualquer um de nós estivesse lá, não ia ter essa paciência do Buber, né? Mas manda a lei, né? Que a gente não, assim, não, né, os espíritos superiores que respeitam a lei, né? Que não assim, é, obrigue ninguém a nada. Né? O próprio Jesus fala: quem quiser vir após mim, né? Quem quiser, não obriga ninguém. E bota, né, uma pequena imposição. E renuncia a si mesmo, coisa fácil, mole renunciar a si mesmo, né? Muito. E pega sua cruz e carrega. Está falando para tirar peso das costas de ninguém, não. Só que com ele, né, é tudo mais leve, né? O meu jugo é suave, né? O fardo é mais leve, não é isso que ele fala? Também em outra passagem. Quer dizer, é complicado a gente aceitar isso. Por isso que as guerras existem o tempo todo aí. A humanidade está ainda nesse entendimento, né? Nem conhecimento, digamos assim, tá? Você quer falar? Então vamos embora. O instrutor, contudo, assim não procedeu. Sorriu mudo, buscando disfarçar a própria tristeza. 2 ou 3 minutos rolaram, longos, entre nós. Mostrava o relógio 1/4 para meio-dia, quando alguns passos se fizeram ouvidos. É o médico, elucidou Saldanha, com manifesta expressão de sarcasmo. Debalde, porém, procurará lesões e micróbios. Quase no mesmo instante, um cavalheiro de idade madura penetrou o recinto em companhia de Gabriel, o esposo da vítima. Abeirou-se da enferma, afagou-a gentil e pronunciou algumas palavras de encorajamento. Margarida, em vão, buscou sorrir. Faltavam-lhe forças para tanto. A conversação ia a meio, quando uma entidade evidentemente bem intencionada compareceu, viu-nos e demonstrou compreender-nos a posição, porque fixou em nós cauteloso olhar sem dizer palavra,
acercando-se do médico solicitamente, qual se lhe fora dedicado enfermeiro. Amém. O especialista não parecia profundamente interessado no caso, mas, ao escutar Margarida, entregue a torpor inquietante, conversou com o marido da vítima de maneira superficial. Declarou que a jovem senhora, em sua opinião, certamente se mantinha sob o império da epilepsia secundária e que, em última análise, se socorreria da colaboração de colegas eminentes para submetê-la a exame particularizado da lesão cérebro-meníngea, seguido possivelmente de intervenção cirúrgica aconselhável. Olha como se erra no diagnóstico. Não, mas interessante que fala no início que não parecia profundamente interessado no caso, né? Então ele estava falando por falar. Erra um diagnóstico assim profundamente errado, né? Dá até medo de ir no médico. Ora, eu acho que esses remédios que são passados para depressão, né, para angústia, seria tipo um bloqueador no cérebro para essas energias chegarem de formas, de repente, até, entre aspas, menores, porque alguns funcionam, né? E outros não. Aí troca-se o remédio, aí o remédio acaba funcionando. Nessa época não deveria ter nenhum, né? Mas e o que você acha? Como é que é a ação desses remédios sobre esses espíritos? Bom, veja bem, não é sobre os espíritos. Você falou a palavra e bloqueia. Por quê? Os remédios geralmente mexem o quê? Com os hormônios, não é isso? Então, Com a sistema, é por- com a forma que chega os laços dos neurônios, ele evita determinado, ou então aumenta a serotonina também. Tem vários tipos de remédio, entendeu? Tá me fugindo o nome agora. A eletrólise, não. É como se a energia do cérebro. Ai, fugiu mesmo. Ele aumenta ou diminui a potência. Tanto é que uns ficam em torpor, outros não, ficam mais. Como se tirasse um pouco da tristeza da pessoa, isso também depois de 30 dias, né, 25 dias, porque você começa a tomar, não é de imediato isso. Até teu corpo acostumar, demora bastante. Estou falando é, isso porque eu já tomei também, eu sei que demora para acontecer. Então, seria isso? Ele bloquearia um pouco no cérebro a ação deles no cérebro da pessoa? de uma certa forma, assim, por quê? Veja bem, estamos tratando do físico. Fortalecendo o físico, logicamente, né, a pessoa vai mexer na questão né, vai ficar mais tranquila, vai se harmonizar mais, etc. Ó, a minha sogra tem apenas 96 anos, tá? Só isso. E Nossa. há uns anos atrás, estava ruim de parar perto da velha, tá? Estava complicado. A velha ouvia tudo, via tudo, né? Ah, não sei o que, no teu lado. E, ó, o cara aqui tá falando não sei o quê. Cala a boca, rapaz. Ainda mais a sogra. Ainda mais a sorte. Aí foi em vários médicos, até que um acertou. Eu não sei o que ela toma. Você quer falar isso? Tem até que falar um negócio com a minha esposa. Tá? Ela sei que ela tomou umas drogas, né, uns remédios desse tipo aí, que normalizou isso. Ou seja, fechou. Ela estava tendo o quê? Como ela já está com o perispírito muito folgado, tá? Ela está mais solta, tá? Já deve estar mais para lá que para cá, né? Com toda certeza. Mas Aí fechou, é mais fácil de ver. entendeu bem? Fechou esse canal. Eu não sei explicar cientificamente como é que foi isso. Sei que o cara acertou, tá? Foi um médico.
Acertou na boa. Ela foi em vários, aumenta a dosagem, baixa a dosagem, até que chegou nesse cara, ele também teve vai e volta, e o cara era em Parada de Lucas, tá? Depois eu não sei para onde ele foi. Eu sei que até acho que ele foi para Barra parar um dia. Ele tinha na Barra e em Parada de Lucas. O cara era bom demais. Aí ele ficou só na Barra por causa da violência e tal. Aí ela está indo agora lá em Caxias. Né? Vai de 3 em 3 meses, se eu não me engano. Quer dizer, bloqueou esse lance. Veja bem, que bloqueou, entre aspas, essa mediunidade devido à idade. Né? Tá? Então, a gente vê esses remédios, eles realmente eles dão assim, uma disposição maior no físico que ajudam no mental, com certeza. O que é que você acha, Gui? O que é que você fala? Então, Oi, Afrânio. Ele perguntou o que você acha. É porque ele picotou para mim. Ah. O que eu acho? É. Eu não acho desse assunto, eu não acho. Esse assunto, para mim, é um mistério. Eu leio um pouco que eu leio. Entendeu? É porque o esquizofrênico ele tem mais ou menos essa abertura, né? Essa facilidade com outro, entre aspas, o outro lado, né? E eu acho que os remédios, só que o remédio esquizofrênico, ele dá uma apatia maior, sabe? Ele fica mais desligado, não sente muito sabor de comida e tudo. É tudo para diminuir. Mas eu acho que a forma da esquizofrenia, de ver e de ouvir, dependendo do grau da esquizofrenia, é mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? Só que a esquizofrenia ela se manifesta mais cedo, né? Não mais tarde. Aspecto, bota longe que não dá para ler, se botar muito perto. Peraí. Nem tanto, mais ou menos. Aproxima mais um pouquinho. Lê para mim que o meu óculos também não. A imagem está ruim. Aspectos Aspectos psiquiátricos e espirituais nos transtornos emocionais. Tá? Isso aqui é do Divaldo, a série da série Manuel Filomeno. Lógico que faltam alguns livros aqui, que eles lançaram esse livro já tem mais de 20 anos, né? Tem os últimos não estão aqui. Aí o Divaldo, veja bem, eu leio de vez em quando, vejo alguma coisa, mas não entro muito. Bom, vem falando transtornos neuróticos, tá? Causas profundas, de acordo com a Joana de Anjos, etc. Transtornos psicóticos e alienações, né? Aí vem falando da maníaco-depressiva, obsessivo-compulsivo, personalidades mórbidas, né? Doenças de comportamento, alienados, alienações, todos esses assuntos estão aqui, tá? Alienação mental e resgate, pesquisa dos distúrbios psíquicos e a imortalidade, esquizofrenia, loucura e obsessão, tá? Ele vai ter os casos que aparecem no livro dele, né? Depressão, transtornos histéricos, autismo. Esse livro aqui é de 2000 não, é? 2003, desculpe. 2003 ele já fala sobre o autismo, tá? Tem até um caso do Aderson, nem sei qual é o livro, acho que é do Painéis da Obsessão, se não me engano. Psiquiatria, obsessão e hipnotismo. Olha só quanto assunto tem aqui. Só que eu não vou mentir para vocês, eu nunca assim me aprofundei nele. Tá? Um livro interessante sobre se deveríamos nos aprofundar, né, para saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Apesar que eles não falam sobre a causa assim, o científico, né, material. Fala do espiritual, mas dá para a gente já chegar a algumas conclusões. Tá? Tipo essa aí, os remédios são para quê? Eles vão atingir o sistema nervoso, vão ativar neurônio, desativar neurônio, vão liberar hormônios, diminuir hormônio, não é isso que os remédios vão fazer. Então, vai causar tipo um bloqueio físico, digamos assim, tá? Vai dar uma sensação melhor ao paciente, no caso, né? Que vai conseguir, de uma certa forma, ficar. Não é que os obsessores vão afastar dele, não. Pode até ir dar uma volta, voltar para, no momento oportuno, atacar de novo. Né? Mas, pelo menos, eles estão um pouco, entre aspas, um pouco protegidos. Não é muito também, não. Que há casos e casos, né? Também a gente tem que
Porque às vezes o remédio tenta-se, não se acerta com o remédio, né? Esses que gritam aí que você falou. É. Esses que Não? gritam aqui não consegue, não. Só eu acredito que quando o negócio fica muito feio, que a gente escuta daqui, aí fazer adormecer mesmo e deixar dormindo um pouco, lá. É É porque que nem tem aí em vários livros aí do André, que eles vão em alguns lugares que tem aqueles que estão dementados, que estão dormindo, de repente desperta, sai correndo, gritando. Tem muita coisa aqui. o que acontece com isso? Quando a pessoa, o espírito encarnado, no caso, ele vai passando por processos. E esses processos aí, né, obsessivos, e mesmo assim também deles, às vezes também o espírito já desce com algum problema, né, que não veio totalmente bom do plano espiritual mentalmente, né, vai danificando também os neurônios, vai danificando alguns vasos físicos, alguns, né? E quando chega um ponto que, às vezes, o processo é muito grande e os remédios já não conseguem atuar sobre aqueles detalhes, né? Que eu não entendo cientificamente nada, conforme estou falando. Aí fica mais à mercê. Aí chega nesses casos, aí, infelizmente, que não tem cura como encarnado, né? Vai acabar a reencarnação. No plano espiritual deve ser acolhido, cuidado, para depois ter outra oportunidade. E também às vezes são médios, né, que não tiveram a oportunidade, né, de saber o que era, o que estava se passando, a família interna, e acabou, né? Não, é que Não tem, todos não eles. tem a oportunidade de tentar trabalhar, de tentar melhorar, a família vê logo como louco e interna. Fica mais fácil. Médios todos são, inclusive nós, mas eles também são médios mesmo, né? Por isso que recebe com mais facilidade essas. É, tem alguns canais abertos, né? É. Certo, senhor Roberto? São influências, né? Por exemplo, falou aí em relação a remédios, os efeitos dos remédios. Tem 2 remédios que são tranquilizantes, que acalmam, que para mim age ao contrário, diazepam e Rivotril. Se eu tomar esses 2 remédios, no dia seguinte eu não consigo aturar nem a mim mesmo. Aí. Eu fico numa revolta, numa insatisfação, numa coisa horrível. Eu não posso usar esses 2 remédios, diazepam e Rivotril. Se eu uso um dia, no dia seguinte eu fico insuportável até comigo. Imagina o que é que eu não faço com os outros. Eu não posso usar. Tá vendo só? E Ainda eles tem são esse. calmantes, né? São Ainda calmantes, é isso que eu estou dando tem. exemplo, que Calmantes. são calmantes. São Ó, calmantes. então, vamos lá, vamos lá, coloca mais 10 minutinhos. Quer falar mais alguma coisa, Roberto? Não, só isso mesmo. Deixa eu ver, né? O remédio que era para uma coisa faz o oposto, né? Ele É faz o isso. oposto. Sim. Faz o oposto. Então, E tem pessoas que tomam para tranquilizar e se excitam cada vez mais. Tornam-se até violentos. Eu conheci um rapaz que ele tomava remédios fortíssimos para se tranquilizar, mas tinha momentos que os remédios transformavam esse rapaz. Transformavam. Os pais choravam desesperadamente. Ele não tinha jeito, até que ele acabou morrendo, porque acho até que a própria espiritualidade hoje, entendendo, a própria espiritualidade o tirou da carne para poder não acontecer coisa pior. Ele tomava remédios fortíssimos, em vez de ficar naquele marasmo, naquela coisa, não. Ele se excitava cada vez mais, ficava incontrolável. ainda tem esse porém aí, né? Adapta Exatamente. o físico ao remédio até acertar a dose e acertar o remédio. Também não é Tem complicado. isso aí, tem que acertar, né? Tem que acertar o remédio. Tem remédios que de tanto usar, perdem o efeito daquele organismo. Deixam de fazer efeito naquele organismo.
o que eu falei da sogra, demorou uns 5 anos para descobrir o remédio certo. Aí depois que descobriu, Bom pra caraca. ela Coitadinha. É. Continua. escutou. Em seguida, porém, observei que a entidade espiritual recém-chegada e que o assistia com um desvelo pousou a destra em sua fronte, como se desejasse transmitir-lhe algum alpiste providencial. O médico relatou bastante, o médico relutou bastante, mas, ao cabo de alguns minutos, constrangido por sugestão exterior, que não saberia compreender exatamente, convidou Gabriel a um dos ângulos do quarto e lembrou: por que não tenta o espiritismo? Conheço ultimamente alguns casos intrincados que vão sendo resolvidos com êxito pela psicoterapia. Olha só, dificuldade para o médico, né, falar isso, tá? É, Ainda para ninguém ouvir, né? tem que falar baixinho, porque quem ouvir vai dizer: você é médico mesmo? Tem isso Ainda mais também. naquela época, né? É. Ainda mais naquela época. Agora você conversa com médicos e eles tem alguns que são até espíritas que salvam, né? É, Mas, tem muitos agora, graças a Deus, né? Tem muitos. conversam, falam. Eu tava na emergência aqui do DOR com a Carol, que ela foi fazer um exame, eu estava conversando com a doutora. Ela disse que de vez em quando está numa cirurgia, ela era anestesista. E ela via na sala médicos ali que não eram da equipe dela, né? A gente estava conversando e ela ficava, fazia o quê, né? Não pode falar nada, né? Fica quieta, né? Porque anestesista no início e no fim, né? E ela É, via. é isso aí. Então aí juntos, não, ele vai falar até isso aqui, tá? Ele vai falar aqui mais na frente, o Gabriel, não vai dar tempo, já está acabando, né? Mas mais um pouquinho à frente, na aula que vem, ele vai comentar isso aí. Tinha um E, médico, tinha um médico na Praça do Carmo, e em cima de uma farmácia. E ele, a Hilde, inclusive, conta que teve lá com o Antônio Carlos, quando eles sentaram para correr, ele disse: doutor, eu vim aqui porque meu marido disse: eu não lhe perguntei nada, fica calado e deixa o resto por minha conta. Ele era Ela muito fala isso, educado, né? ela conta isso, ela conta Ele isso. era muito educado. Ele era assim mesmo, ele não aceitava que você chegasse e fosse só isso. Primeiro ele olhava para o paciente e analisava o paciente. Aí eu desconta isso. não era doutor Marciano, não, o nome? Marciano, isso mesmo, isso mesmo. A tia da Emília era paciente dele durante muito tempo, foi paciente dele durante muito tempo. É. Doutor Marciano, Ó, esse mesmo. agora, tem uma coisa interessante. A gente está falando sobre isso, essa questão de acreditar ou não acreditar. Nós sabemos que os Estados Unidos é um país altamente materialista, né? E existe ainda, que ainda está meio não acaba, um grupo de rock chamado Van Halen. Talvez alguns de vocês já tenham falado. Era um rock bem barulhento, mas por um acaso tinha gente que gostava, né? Eu lembro. Ah. A Frane, por exemplo. O, o, Metalheira mesmo. Metalheira. o guitarrista era excelente, o Ed Van Halen, né? O grupo era 2 irmãos e mais 2. E eles eram muito ligados uns aos outros, muito amigos. Aí, em 2020, o Ed, o guitarrista, morreu, o barulhento mesmo da banda, né? Mas a banda continuou, que o vocalista também era guitarrista, o Botaroso continuou. E eu vi essa notícia há pouco tempo. Em 2021, o, qual era o nome dele? Bom, o outro que era vocalista, também lembro o sobrenome, que é H, né? O H, né, sonhou com o Ed, né?
E o Ed, olha só o sonho, estava tipo assim, ele falou, era mais ou menos uma festa. E ele chegou, olhou para mim, sorriu, pegou um violão e tocou uns acordes no violão. Eu acordei na hora. Minha mulher até pensou que eu estava passando mal, porque eu saí correndo atrás de uma caneta e um papel para anotar, para não esquecer. Tá? E comporam juntos uma música. Em 2023 eles lançaram. Eu não conheço, realmente eu nem sabia dessa história, mas eu vou, depois com calma, vou procurar na internet, eu anotei o nome. E ele falou, já sonhei várias vezes com ele. E o pessoal está acreditando. Ele disse, claro, nós não compomos a música junto, o que tem isso de mais? Sami Agar, o nome dele. Né? Quer dizer, o negócio está aparecendo em tudo que é lado. Na época de Kardec foi a invasão, né, com as mesas. Né? Agora não, está aparecendo, a invasão está sendo, né, corpo a corpo, né? Corpo a corpo mesmo. Então, chegando nas pessoas e a espiritualidade está deixando acontecer, né? Os encontros, olha só que legal, né? Eu estou ficando ali e disse, caramba, que história interessante, né? E vamos lá, ele disse que já sonhou várias outras vezes, depois também continua sonhando, né? Que legal, né? Gente, deu a hora. Vamos parar por aqui? Nós vamos parar, Elisa, nesse parágrafo. O médico relutou bastante, tá? Para continuar, pegar o pé do que vai acontecer agora, né? Tá bom? Hoje é que dia? Você está sem som, Elisa? Hoje é dia 28. Esse computador Eu vou doido. até falar uma coisa, porque se eu falar na semana que vem, não vai valer. O nome desse que está orientando o médico se chama Maurício. Tá? E hoje, eu tenho um irmão chamado Maurício que faz aniversário hoje. Olha, eu estava lendo e disse, ai meu Deus do céu. Ainda bem que eu me lembrei de manhã de passar os parabéns. Mora na Bahia, em Teixeira de Freitas. Bom, vamos lá. Hoje é dia 28 de abril, então o próximo encontro vai ser 28, dia 5, é 5, que é segunda-feira. Um é quinta, 2 é sexta, 3, 4, 5. 5 do 5. Olha só, gente, já está acabando o ano, hein? Ah, e cada vez que a gente termina um estudo que vai fazer a data da próxima, comenta que está acabando o ano, está se aproximando cada vez mais. No outro dia era janeiro. É. Outro dia eu fiz 84, já estou beirando os 85. E eu estou beirando 62. Fiz o 64 agora. Mas o tempo é implacável, né? Tem o que fazer. A Consuelo é garota, garotona. Você está longe Eu disso. sou. Eu estou chegando aos 63 já. Já? Já. Para mim, tu era mais nova do que eu, cara. Ah, estou chegando aos 63. Só tem menino. Eu faço parte de um grupo de meninas. Cartões de meia-idade, né, seu Roberto? Cartão da meia-idade. Cartão de meia-idade. Exatamente. Lembra disso? Faz 61 hoje, 61. São 63 anos de diferença. Bom, gente, recados, né? Quarta-feira, Livro dos Espíritos, Leis de Adoração, não me lembro a pergunta, mas é Lei de Adoração. 654, eu acho. Negócio assim. Sexta-feira, Paulo e Estevão. Continua, né? E alguém mais quer falar alguma coisa? Mais algum recado? Não. Errado, não. Vamos falar um pouquinho ainda, né? Posso ler? Quem vai fazer prece? Se o Roberto fazer prece? Faço. Então eu vou ler. Vou ler a lição 4, que é que está do lado aqui, da que eu li na entrada. A paciência é virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar quando não se pode ter imediatamente o que se